E, além disso, também é PhD em Tecnologia da Informação e Comunicação pela Universidade de Roma, em 2018. Então, professora, a partir de agora, eu gostaria de passar a palavra para você, para que você possa nos falar um pouco mais sobre você, né? E falar também sobre alguns tópicos que nós combinamos anteriormente, né? Então, a palavra fica com você, professora, e desde já, muito obrigada. Obrigada também. Eu não estou conseguindo ver o vídeo mais de ninguém. Vocês estão vendo? Você está vendo? Eu estou vendo o seu, eu estou vendo o seu. O meu sumiu tudo aqui, eu não estou conseguindo mais ver nada, mas vocês estão me vendo e me ouvindo, tá bom então. Estamos. Eu não estou conseguindo ver ninguém. Ariel, eu fiquei. Obrigada pelo convite também, nosso primeiro encontro. Eu queria, mas antes de falar, eu queria entender um pouquinho mais. Vocês são do IFPA? Sim, nós somos do IFPA. Mas agronomia é um curso de graduação? Sim, com certeza, professora. É engenharia agronômica, né, também chamada. Aí nós chamamos também de agronomia. Aí a gente quer fazer essa discussão sobre a inteligência artificial e posteriormente falar sobre o seu trabalho, né, com análise físico-química da água. Eu até conversei com o Ariel que era importante eu entender um pouco da área de vocês para poder contribuir, vendo o que a gente pode, né, falar mais especificamente da área de vocês. Mas então vou fazer um resumo, né, do que seria a inteligência artificial para vocês entenderem. Eu tive um pouco de contato com a área de vocês no ensino médio. Nossa, eu não consigo ver ninguém, nada. Muito estranho. Colocar minha imagem, pelo menos, para falar comigo. Quando eu fiz ensino médio técnico em processamento de dados na escola técnica e tinha o curso de agronomia, né, na escola Juscelino Kubitschek, ali em Benevides. Aí eu lembro que tinha técnico em agronomia, eu me lembrei agora no ensino médio. Em agropecuária, né? Agropecuária. Técnica em agropecuária, né? Então deve ser o curso de vocês a nível médio, né? Isso, mais ou menos. Isso. Aí depois da agronomia vem a ser a graduação. Isso. Uhum. Legal. Pois então a grande área da... Então vamos começar com a tua pergunta. Então, obrigada pelo convite, né? E eu fiz o doutorado nessa área de tecnologias, que a minha formação é toda tecnológica e matemática, né? A minha graduação ela é licenciatura em matemática também e bacharel em sistemas de informação pela UFPA. Depois eu fiz o mestrado em ciência da computação pela UFPA também e depois eu fiz o doutorado na Universidade de Roma. Information Communication Technology. Engenharia da informação, né? Tecnologia da informação e comunicação no Brasil. Então, aí eu fiz esses trabalhos na área de inteligência artificial, mas eu já vinha trabalhando isso desde do mestrado, né? No Brasil, na área também de inteligência artificial, que é uma área que eu gosto muito. Então, assim, o que eu posso resumir para vocês é que a inteligência artificial ela pode ser aplicada eu diria aqui, em todas as áreas, né? E que também a inteligência artificial, vamos então resumir. Como todas as áreas, como a área de vocês e a minha e todas as áreas, ela é uma grande área, se subdivide em outras áreas, né? E então, contextualizando a inteligência artificial, ela é uma das áreas da computação, né? Da ciência da computação, porque a ciência da computação, digamos assim, vamos entender igual a medicina, né? Então a medicina tem pediatra, tem várias áreas, né? A dermatologia tem... Então a computação, assim como a área de vocês, a computação também se divide em diversas áreas e uma delas é a inteligência artificial. Então o que na graduação é uma disciplina que a gente tem, IA, que é inteligência artificial, no curso de engenharia da computação, sistema de informação ou ciência da computação, que são os três que a gente tem hoje em Castanhal, Belém, né? 3 cursos principais, assim. Então, e inteligência artificial é uma das áreas da computação.
que não é uma área nova, né? Eu já falei numa outra reunião, né, que, assim, a inteligência artificial, ela surge lá muito mais de 50, 70 anos atrás. Então, não é uma coisa assim que surgiu agora. Apesar das pessoas acharem que, é agora, não. É uma área bem antiga, né? E ela, basicamente, ela simula os neurônios, a capacidade humana de resolver problema. Então, a gente é sempre inspirado na biologia, né? Nos neurônios, no ser humano, que é o ser mais inteligente que a gente conhece. Então, a computação, ela estuda trazer essa inteligência, né? O que a máquina... Vamos resolver, definir assim, a máquina resolver ou decidir algo pelo ser humano, ou não decidir, mas auxiliar o ser humano a tomar uma decisão. Porque a gente sempre fala, esse estudo, ele não vem para substituir o homem, mas vem para auxiliar o homem nas suas pesquisas, nas decisões, né? E para tornar o processo mais dinâmico. Basicamente seria isso, né? Então, ela simula. Sim. Tem uma luz aqui que tô tentando... Professora, o seu vídeo está ligado? O meu Fica vídeo no lado tá. direito. Tá? Vocês não estão me vendo? Certo. Eu não estou, porque fica do lado direito do botão de desligar. Aí você... Pois eu não estou vendo ninguém. Sabe que tá tudo preto? Agora sim. Agora eu consegui. Nem eu, professor. Você não está vendo? Ariel. Olá, professora. Liguei o vídeo e o áudio para ver se ela me vê também, porque talvez ela não esteja vendo que está todo mundo com o áudio ligado, né? E de vídeo. Eu tô com o meu vídeo e meu áudio ligado também, professora Gilberta. Eu não sei se... Agora. Tá aqui. Eu acho que tu deves ficar ligado para ela te ver, mas... Não, agora ficou melhor. Eu saí e entrei de novo. Agora eu tô vendo vocês. Tá bom. Tá melhor. Pelo menos eu não tô sozinha. Tá ok, professora. Tá melhor? Gilberta... Tá sim, eu tô conseguindo lhe ver. A professora Gilberta, a coordenadora do nosso curso, tá assistindo aí a gente. Eu só liguei para ela me ver porque ela estava com dificuldade. O nosso curso, professor, só para esclarecer, é a graduação, é nível superior. Nós somos do campus Castanhal. Tem 2 cursos de agronomia, em Conceição do Araguá e Castanhal. O nosso está com 10 anos, um curso de boa referência. Inclusive, professora, eu estou escrevendo um projeto agora que eu acho que vai ser legal fazer futuramente, quem sabe, uma parceria com vocês. Eu estou escrevendo um projeto de extensão agora para a ProEx, que é justamente isso, machine learning aplicado em diversas áreas do conhecimento. Então, a gente está propondo fazer cursos de machine learning em Castanhal, no nosso laboratório, e abrir para a comunidade, tanto interna quanto externa da UFPA, né? Então, vai ser um curso gratuito, e a gente, para esse ano de 2020 e 2021, é um projeto de extensão ótimo. que eu vou coordenar, eu vou submeter agora esse mês. Vamos saber o que é já isso, né? Então continuando. O que eu vou desligar o machine... a câmera e o áudio para não atrapalhar. Tá. O que é machine... Vamos entender, então, inteligência artificial. Ou o termo mais aconselhado é a gente usar inteligência computacional, porque alguns autores, cientistas afirmam que o termo computacional é melhor do que artificial, já que a palavra artificial não relembra nada a questão do computador em si, né? Artificial, como se até fosse alguma coisa que não é real, artificial. Então, eles já estão agora querendo mudar esse termo. Inclusive, a gente tem 2 cursos em Castanhal, e a disciplina chama inteligência artificial, e no outro já foi reformulada para inteligência computacional. Então, é o computador simular a inteligência humana, baseado no estudo da biologia, dos neurônios. Então, basicamente, resumindo,
Tudo a gente pode resumir em um processo de entrada, processamento e saída, né? Então, como você recebeu uma informação? Você recebeu uma informação, dados de entrada. Vamos ver aqui um caso simples para vocês entenderem. Uma doença. Um médico, tá? Ele pega como entradas as variáveis. Você chega lá e você fala, eu estou com febre, é uma variável A. Eu estou com dor no corpo, variável B. Eu estou com... Vamos ver os sintomas da dengue. Dor no corpo, febre, cansaço... Tá, 3 variáveis. Aí, tá, coloquei 3, mais ou menos. E aí são dados. Se você tiver só a palavra assim, dor no corpo, você não consegue deduzir nada. Mas aí o médico pode o quê? Ele é um especialista. Então a gente trabalha com sistemas especialistas, sendo que isso você pode aplicar para qualquer área, para tomada de decisão. Então seria um sistema inteligente, vamos pensar assim. Então a inteligência artificial ela vai criar sistemas inteligentes para auxiliar o ser humano a tomar decisão. Ou ele toma decisão, na verdade, e você, que é humano, vai analisar, confirmar e usar isso para você, para auxiliar no seu trabalho. Tá? Então, resumindo, é isso. Então, o médico, por exemplo, ele analisa de acordo com a sua experiência, com o que ele estudou. Né? Essa pessoa está com febre, isso. Ou uma mancha que ele vai analisar. Essa mancha é cancerígena ou não cancerígena? Só que já existem algoritmos inteligentes, inclusive, que são essa nossa área, que analisa já uma imagem, reconhece e já diz se é câncer ou não é cancerígeno. Por exemplo, ela faz uma classificação de acordo com o quê? Com uma base de dados histórica que ela tem. Né? Então, a máquina, de tanto ela ver, vamos assim, ver imagens, por exemplo, de câncer, ela classifica cancerígena, não cancerígena. Aí chega um momento que ela aprende, ela vê uma imagem que ela nunca viu, ela recebe uma imagem que ela nunca viu, e o algoritmo consegue definir que aquilo é câncer ou não é câncer. Então, vou trazer outro exemplo. Uma criança, né? Uma criança, nós já fomos todos crianças um dia e a gente já conviveu com alguma criança. Uma criança, quando você pega uma criança, 1 ano, está aprendendo a falar, vamos supor, uma criança lá vem, ela nunca viu um cachorro na vida, ela nunca viu um cachorro. Aí você mostra o cachorro para ela, você fala para ela o quê? Isso aqui é um cachorro, au, au. Você ensina au, au. Aí você vê outro cachorro, au, au. Outro cachorro, au, au. Então vai chegar um momento, ela está recebendo uma base de dados. Isso é uma base. Ela está recebendo. Chega um momento que ela vai ver um cachorro que ela nunca viu na vida, ela aprendeu com a experiência, né? Ela aprendeu aí a gente aí pode até separar também, né? Aí é um aprendizado supervisionado e um aprendizado não supervisionado. Então, nesse caso, seria um aprendizado supervisionado, porque tem um supervisor, que é o pai ou a mãe que está ensinando. Isso aqui é um cachorro, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um cachorro, isso aqui é outro cachorro, isso aqui é outro cachorro. E aí ela tem um grupo de cachorro. E depois aí você mostra um grupo de gato para ela. Isso aqui é um gato, isso aqui é um gato, isso aqui é um gato. Chega um momento que a criança, ela sabe. Você mostra um cachorro que ela nunca viu na vida, um outro cachorro de uma outra cor que ela nunca viu lá na vida, né? Digamos que é um cachorro um pouco diferente, mas ela vai dizer que é um cachorro, porque o neurônio lá, todas as conexões sinápticas já fizeram as ligações e ela faz uma inferência. Ela deduz que aquilo é um cachorro. Então é isso o aprendizado que a inteligência artificial computacional estuda. Basicamente, uma das grandes áreas dentro da inteligência artificial, ela trabalha com redes neurais, que a palavra neural vem justamente dos neurônios humanos. Então simula esse poder de processamento do cérebro humano. Quando a gente vê uma imagem, é um processo de reconhecimento de imagem. Você consegue ver que aquilo ali é uma flor, porque teu cérebro reconheceu através da sua experiência passada, que você viu flor, várias flores. Então não é assim do nada, você tem um aprendizado acumulado. Então, assim,
Basicamente, então, o que seria, né? A inteligência artificial, ela vai simula, então existem vários algoritmos, e hoje em dia, assim, está tão avançado que existem duas coisas, né? A gente da computação que desenvolve os algoritmos, mas já existem também ferramentas para outras áreas, que seriam para as áreas de vocês, por exemplo, que não são programadores, desenvolvedores, então o mercado já está estudando isso. E para vocês, assim, digamos que usar as ferramentas de uma forma mais simples, e por trás dessa ferramenta vai estar todo o algoritmo, toda a implementação, porque há de convir que é muito complexo para uma pessoa que não é da área desenvolver esses algoritmos, entendeu? Eu não sei se vocês mexem, por exemplo, com o MATLAB, que seria uma ferramenta. Vocês mexem? Em alguns trabalhos a gente usa esse programa, né, que em alguns casos a gente usa ele somente como um programa estatístico, mas eu já vi trabalhos na nossa área, por exemplo, com predição em relação a variáveis climáticas, que fazem o uso dessa tecnologia, justamente com o MATLAB, que é para a pessoa que não entende, por exemplo, de uma linguagem de programação, ou, enfim, para fazer o uso dessa tecnologia, né, digamos, da inteligência artificial. E o trabalho que eu vi era com redes, sistemas Anfis. Sim, Anfis. Ok. Tu já usou, Ariel? Nunca usei, professor, eu sou só um curioso. O MATLAB, por exemplo, é uma das ferramentas mais poderosas que existem para essa parte aí. Então, a gente não considera uma linguagem de programação, uma ferramenta, mas só que tu pode programar no MATLAB, né? E é uma ferramenta muito boa, felizmente é paga, né? Uma ferramenta paga, mas muitas universidades, por exemplo, no doutorado, quando eu fiz o doutorado na Universidade de Roma, eles pagavam a licença. Então, eu na verdade, usei o MATLAB muito no meu doutorado inteiro. E é uma ferramenta aceitável pela comunidade acadêmica. Tu podes fazer publicação de artigo, fazer todo o teu trabalho. A única desvantagem que eu vejo hoje é que, assim, o mercado de trabalho, vocês que vão entrar no mercado de trabalho, provavelmente, sim, dificilmente vocês vão achar uma empresa que queira pagar o MATLAB, sendo que tem outras ferramentas gratuitas, né? Então, eles querem open source, software livre. Então, o MATLAB é excelente. Para mim, é a melhor ferramenta, mas é paga. Boa tarde, Augusto. Quando a senhora começou a falar sobre essa questão de programas que são reprogramáveis, né? Eu comecei a pensar numa atividade que eu tenho, que foi ano passado, quando eu participava do grupo PET com os meninos. Daí eu trabalhava com placa de Arduino. Jorge, que também é do PET hoje, eu vi como é que ele está trabalhando com ele trabalhou bastante nisso, e ele ficou para dar continuidade a alguns eventos. Inclusive, tem uma feira que nós participamos, lá dentro do IFP mesmo, é um seminário internacional, né? Tem uma feira dentro que nós trabalhamos com a placa de Arduino para fazer uma programação que nos permitisse elaborar um protótipo de irrigação. Não sei se ele está aí na sala agora, ele poderia mostrar a foto, porque no momento eu não tenho. Mas ficou bem bacana. Então, acho que é mais ou menos essa ideia do que legal tratar. Muito bom. Então, eu sei que eu já trabalhei essa parte também, né, climática e tal. Existe muita coisa que a gente pode fazer. Por exemplo, a inteligência artificial. Vamos falar agora dentro de uma das áreas mais estudadas, que é o machine learning, que está mais assim alta agora, mas não é de agora, né? Isso já vem sendo desenvolvido há muitos anos, né? A questão é só que antes a gente não tinha esse poder de processamento, tá? Então é por isso que a gente não colocava em prática. Agora, assim, de uns anos para cá, vocês até que são mais
jovens que eu acredito que bem pelo menos 10 anos, e a gente sabe que há 10 anos atrás a gente não tinha essa tecnologia toda, sabe? Esse smartphone poderoso, todo mundo com esse poder de processamento, computador. 10 anos é uma realidade minha, assim, que há 10 anos eu não tinha isso. E então hoje a gente consegue fazer coisas assim que antes a gente não fazia, tá? Então na área de vocês, por exemplo, se vocês trabalham essa questão de climática, todas essas questões, tudo isso é possível. Inclusive com assessoramento remoto, não sei se vocês veem alguma coisa sobre assessoramento remoto, mas é possível trabalhar com assessoramento remoto, com imagens de satélite, entendeu? Eu trabalhei no doutorado com isso, né? Com imagens de satélite, assessoramento remoto, na questão da região amazônica, né? Foi o tema da minha tese. Então, dá para fazer várias... Assim, eu afirmo que tu pode aplicar essa área de IA em todas as áreas. Em todas as áreas. Sim, para professora. Para previsão, né? Por exemplo, como o Ariel falou, previsão. Então, a gente consegue, baseado numa série histórica, sempre lembrando que você precisa de uma base de... Tá? O computador, o algoritmo, ele não adivinha. Ele é treinado. Como aquela criança que eu falei, ele é treinado. Exatamente. A máquina, ela é treinada. Então, vamos dar um exemplo. Você vai hoje lá, você vai ao shopping, compra um tênis, né? Você faz lá um cadastrozinho, não sei o quê, deixa teus dados lá. Quando chega em casa, que você liga o computador e vai ver o site, já tem ali naquele site que você comprou o seu sapato, outro recomendado para você, parecido com aquele. Isso não foi mágica. Isso foi uma recomendação que ele fez para ti baseado na tua compra, né? Então, isso é machine learning. Ou seja, machine learning, traduzindo, é aprendizagem de máquina. Máquina aprendendo. Através desses algoritmos todos, analisando uma base de dados, ela consegue fazer previsão, classificação, prevenção, tá? Então, em várias áreas, no meio ambiente, na educação, na saúde, em diversas áreas, até na área, principalmente na área também da área de letras, que a gente imagina que não, mas existe também a aplicação. Análise agora do Twitter, eles estão analisando todos os dados do Twitter, do que posta, o que não posta. Então, na área de vocês, voltando, eu precisaria entender um pouco mais do que vocês fazem para ver. Sim, aí daí a gente nota a importância da qualidade dessa base de dados, né? A gente precisa ter uma qualidade nessa base de dados para que ela realmente represente o que a gente vai treinar ela a predizer, a identificar futuramente, né? Então, nós temos algumas fases. Isso, a base de dados, primeiro você vai fazer uma coleta de dados, né? Pensa no problema de vocês vão fazer uma coleta ou pegar essa base de algum lugar, algum órgão, alguma instituição. Vamos pensar, por exemplo, no coronavírus agora. Existem as bases de dados disponíveis. E aí você pega essa base de dados, com todos esses catalogados, esses casos, a gente pode analisar. Tá? Agora, se tu tiver 10 casos, você não consegue. A máquina não consegue aprender com poucos dados. Tá? Ela precisa de uma base de dados grande para poder aprender. E a base, ela tem que ser, vamos dizer um termo na computação, consistente, concisa, tem que ser... então, a gente passa por uma fase de pré-processamento, limpeza dos dados, né? Vamos dar um exemplo. Digamos que uma pessoa vai no campo catalogar um determinado mineral. Por exemplo, vamos pensar na geologia. Minha irmã é geóloga, você pode me falar, vai catalogar o mineral. Então ela vai e ela anota, se ela anotou o nome errado ali, ou os dados errados, alguma coisa, quando ela passar aquilo para o computador, já não condiz com a realidade, porque houve um erro ali, né, nessa transmissão. Nesse caminho. Então, a base... Por que hoje a gente tem problema no negócio do coronavírus aí? Porque a base, ela não retrata de fato a realidade que a gente tem. Porque naquele número de casos diz,
tem 50 mil casos, por exemplo, 1 milhão. Pode ter muito mais, porque quem garante que foi testado todas as pessoas que tiveram ou não? Então, assim, a base não está realmente condizendo, por exemplo, né? Além disso, tem que ver, será que aqueles casos que foram registrados como coronavírus é mesmo coronavírus? Esse dado foi coletado corretamente? Ou uma pessoa só morreu e disse que era coronavírus? Então, assim, a base, aí eu tô falando do problema da base de dados. A base de dados tá veracidade para você. Então, a base é a entrada, que eu falei no início, entrada, processamento, saída. A base é a entrada. Aí pensa no seu problema com todas as suas variáveis, por exemplo, a temperatura, uma variável, né? Se você pensar aí, teria que me dizer as variáveis que vocês trabalham, né? Climáticas. Sim, a gente trabalha com muitas variáveis, né? Dada a amplitude das aplicações dessa tecnologia, né? Da inteligência artificial. Aí, professora, eu queria lhe fazer uma pergunta, né? Assim, a inteligência artificial tem muitas subdivisões, e essas subdivisões também têm outras subdivisões, né? Então, a partir disso, por exemplo, exemplificando, né? E primeiro, seria legal você falar primeiro desse exemplo e depois citar as subdivisões da inteligência artificial. Mas nesse caso do coronavírus, quais seriam os modelos que a gente poderia aplicar para analisar esse tipo de dado? Então, basicamente, assim, a inteligência artificial, só para te ter uma ideia, na graduação a gente só vê IA. É muito superficial. Mas, assim, uma disciplina de 6 meses não dá para você ver quase nada, é só o básico. Então, basicamente, ela se dividiria aí em redes neurais, né? Redes neurais. Aí tu tem os sistemas fuzzy, né? E você tem algoritmo genético. Basicamente, são 3 áreas. Certo. Mas só para você ver como isso é tão grande, que quando você vai fazer o mestrado em ciência da computação, cada uma dessa se divide em uma disciplina no mestrado. Redes neurais é uma disciplina. Inteligência artificial, sistemas fuzzy é outra disciplina. Algoritmo genético é outra disciplina. Entendeu? Então, por exemplo, eu trabalhei no mestrado com sistemas fuzzy. Existem sistemas neurofuzzy, que já mesclam 2 técnicas. E no doutorado eu já trabalhei mais com redes neurais. Certo. Então, assim, é muito amplo, é muita coisa, assim, é um mundo. Só para ter uma ideia, né, que, por exemplo, no doutorado, 4 anos eu fiquei trabalhando com redes neurais. Então, assim, imagina, né? Como que o negócio é amplo. Então, a nível de graduação, a gente pode ir com calma e tentar entender os conceitos básicos primeiro. Porque não adianta você querer se aprofundar no negócio sem ter base. Né? Então, primeiro tem que começar a ler o que é inteligência artificial, o que é machine learning, o que é que se divide, qual seria a área que iria servir para aplicar para vocês, se vocês poderiam usar uma rede neural. Mas, basicamente, aí, né, dentro da inteligência artificial se fala muito nesse termo de aprendizado de máquina, que é o machine learning, e aí também vem muito redes neurais ou processamento de linguagem natural, que já é para fazer reconhecimento de voz, muitos sistemas, né, com reconhecimento de voz, tradutores, tudo isso é machine learning, entendeu? A área é muito grande, E assim, eu posso afirmar que hoje, né, de acordo com os estudos que a gente tem feito, basicamente tudo, assim, todas as áreas estão incorporando o aprendizado de máquina, machine learning nas suas atividades. Por exemplo, esse ano eu fiz um curso na Universidade de Oxford. Eu estou na Inglaterra agora, né? Não estou no Brasil. Eu vim para fazer um curso de Data Science, que é ciência de dados, e aí com essa pandemia meu voo foi cancelado, eu não consegui voltar para o Brasil. Eita. E na Universidade de Oxford, por exemplo, que é uma das universidades mais conceituadas do mundo, né, na Inglaterra é a primeira, assim, né,
com Cambridge. Então, a Oxford, existem cursos, já é uma realidade. Então, não é uma coisa assim, será que você vai pegar ou não vai? Não, eles já ministram curso para as outras áreas, entendeu? Tipo, para vocês, já existem cursos assim de machine learning para todas as outras áreas, para medicina, entendeu? Então, aqui é muito forte isso, porque machine learning está em tudo que é área. Então, Londres, por exemplo, eu não aplico para emprego, é óbvio, porque eu sou concursada no Brasil até mesmo, mas eu recebo um monte de e-mail, sabe? Todo dia. Você quer trabalhar porque eles têm empresas e mais empresas trabalhando com esses dados. Inclusive com os dados do Brasil, né? Porque como o Brasil está assim, realmente muito atrasado nessa área, a gente está perdendo, deixando que os outros trabalhem com nossos dados, como é o caso do coronavírus, né? Que quem está trabalhando é a Oxford, né? Com nossos dados. Professora, eu estou achando muito interessante esses dados, para mim são coisas novas, né? Sendo eu mais velha aqui de todo desse grupo. Mas eu estava percebendo que isso também vai estar servindo para muito controle, né? Eu vi uma reportagem sobre o controle total da China, controle facial, controle digital, controle, né? Então, uma via de duas mãos, né? Você tem acesso, tem informação, mas também fica subjugado, vamos dizer assim, ou fica condicionado a estar muito exposto, né? Controlado. Professora, inclusive, eu fiz uma live muito legal com uma amiga minha, foi um papo descontraído, assim, mas a gente falou sobre um documentário que eu deixo para vocês assistirem, Privacidade Hackeada. Vocês assistam e aí a gente discute uma outra vez, para fazer até uma live sobre isso. Porque o que esse documentário fala? Que aí fala no que toca no que a senhora falou. Eu assisti esses dias agora no Netflix, eu consegui. Foi Netflix. Então, resumindo, né? Que daqui a pouco o nosso tempo vai acabar. Resumindo, isso que a senhora falou é um fato verídico. Nossos dados, eles estão... Só que é o seguinte, eu meio que parece assim que não tem mais volta, porque já está acontecendo. E a gente não se dá conta que está. Por exemplo, esse documentário ele vai tratar daquela época, não sei se vocês viram no Brasil, eu não estava no Brasil, mas 1 ano ou 2 anos atrás, 2 anos atrás, que foi sobre essa universidade, uma empresa, que é a Cambridge Analytica, usou os dados do Facebook que nós colocamos lá, nessas informações todas, eles aplicaram algum formulário e conseguiram os dados das pessoas, tudo, e estão investigando até hoje que eles usaram isso na campanha do Trump nos Estados Unidos, né? Então, o que acontece? Você consegue... ser manipulado. Você consegue basicamente o quê? Através do machine learning, criar um perfil, uma mensagem direcionada para aquele público. Então, o que a gente vê no Brasil muito hoje, né? Vamos falar agora do Brasil. Existe a manipulação, sim, da TV, né? Você liga um canal, é uma coisa. Você liga um canal, outro canal é outra coisa. Você fala, gente... Então, por exemplo, na Inglaterra isso não existe. Então, assim, não existe, porque não pode, é proibido. A televisão é imparcial. É imparcial, não é que eu estou puxando o saco defendendo, não é. É imparcial. A BBC, não sei o que, é o menos possível. No Brasil, estamos não. Estamos desprotegidos porque não temos legislação. No Brasil, não. A Globo fala o que quer, a Record fala o que quer, o Facebook... Então, o que acontece? Sobre a privacidade hackeada. E isso aí é manipulação, né? Então, o que esse documentário abordou? Um fato real. Isso não é história, é documentário. Eles pegaram os dados do Facebook nossos, né, dos americanos, no caso, e, né, existe toda uma investigação aí, porque a eleição do Trump foi feita com esses dados direcionados. E aí também esse documentário vai falar da eleição do próprio Bolsonaro, tá? Fala do Bolsonaro no final, sobre fake news, sobre mensagens por WhatsApp. Ele fala sobre o Brexit da Inglaterra e ele fala assim, como vai ser o nosso futuro? Sendo que nossos dados, se a gente for analisar, a lei no Brasil, na verdade, não é que o Brasil é avacalhado, não existem as leis. Existem as leis,
Mas como isso é tudo muito novo, estão assim, regulamentando, implantando e vendo o que vai se aplicar ou não, com crimes virtuais, com a pessoa que pega teus dados. Então, eu até olhei, né? Eu falei, gente, então o documentário fala como a gente entrega nossos dados de mão beijada para todo mundo. Por exemplo, sim, tudo bem que eu sou uma pessoa que tem um cargo público, meus dados estão lá tendo no portal da transparência, tudo, você falou da minha vida sem eu te dar, né? Porque, na verdade, você consegue ver o meu Lattes e tal, é um caso diferente. Sim. Mas e as pessoas que colocam no Instagram, no Face, tudo sobre a vida de uma criança, sobre a privacidade, sobre o que gosta, muita o que não exposição, gosta. Né? Muita exposição deliberada. Muito. Muita exposição. Então, isso tudo, esses dados todos estão sendo coletados. Não se enganem que eles estão sendo coletados e nós da computação estamos trabalhando com isso. E eu sinceramente, pelo documentário que ele fala, né? Sim, sinceramente, eu não sei o que vai ser daqui a 5, 10 anos. Se ainda vai ter alguma coisa que realmente vai ser natural ou se tudo vai ser manipulado. O nome do filme é Privacidade Hackeada? É um documentário. Documentário. Professora Ieda. Diga. Oi, tô ouvindo. Oi, tá ouvindo? Sim. Ai, não, acho que tá cortando. Eu acho que... assim, só para complementar, na verdade, que a nossa própria face, ela é um dado, né? Ela é uma tem biometria, o nosso ouvido, os nossos dedos. Então, como a gente tem alguns alunos aqui, é sempre bom a gente, né? A gente sempre tem rede social e tudo mais. A gente vê, por exemplo, agora um aplicativo trabalhando com a face, né? E que já está sendo comentado que existem dados que já estão sendo passados para esse aplicativo. Então, assim, ter muito cuidado, porque tudo, o nosso corpo é uma biometria, é uma forma de passar essas informações, de usar o nosso rosto, por exemplo, para uma outra situação mais lá na frente, que a gente passou num determinado aplicativo e às vezes não leva tanto em consideração, né? Exato. Inclusive, vocês vão gostar desse documentário. Ele fala o seguinte, né, sobre a questão de uma criança, que você começa a postar, por exemplo, e aí fez tudo, você posta tudo sobre a criança, e aí ele fala lá que quando essa criança chegar aos 18 anos de idade, ela já vai ter mais de 80 mil pontos catalogado sobre ela, sabe? Então, assim, uma criança que não tem direitos mais, sabe? Que a exposição dela já foi feita, né? Sem ela dizer que ela queria ou não, porque os pais colocam, já fazem tudo. Sem pensar do perigo que a gente sabe que existe, né? De tudo, né? De sequestro, de tudo. Mas só que fora isso, existe a manipulação dos dados, que é um fato real. É um fato real. Hoje em dia, eu digo pelas coisas que eu sei desses países mais desenvolvidos que tem mais tecnologia, porque a gente não tem muita tecnologia no Brasil, é fato, né? Isso é fato. Nós não temos toda essa tecnologia, então nós estamos engatinhando, né? Por exemplo, países como a Itália usou robô, essa robótica, toda essa área da inteligência artificial também. Eles tinham já robôs na China também para trabalhar no coronavírus. Para onde vai levar? Por exemplo, eles vão a áreas que o médico não deveria ir para não se infectar, então o robô foi levar medicamento, levar alimento, levar não sei o quê, então eles já usam. E a gente ainda não tem isso no Brasil, né? Outra coisa também, a própria capacitação do profissional. A gente não tem tudo isso de profissional, não só profissional, mas a gente não, infelizmente, é uma realidade, a gente não tem investimentos nisso. Os professores estão aqui presentes, sabem que a gente trabalha praticamente, né? Com a força, com a coragem, porque, tipo assim, não tem nem comparação, sabe? Tipo assim, vou dar um exemplo. Quando eu fiz meu doutorado, todo o doutorado todo mundo tinha bolsa, sabe? Então é outra realidade, todo mundo estudando com bolsa. Aí a gente faz um projeto no Brasil, a gente consegue o quê? Uma bolsa para um projeto inteiro, tem que trabalhar com 7 voluntários. Todo mundo precisa comer, beber. Então, assim,
Não é que o aluno não queira. É que, gente, não existe isso, eu trabalhar de graça, sabe? A gente precisa comer para pagar passagem de ônibus, de tudo. Então, a realidade do Brasil é uma realidade muito diferente, né? Que a gente está engatinhando nas coisas, sabe? Então, falando de tecnologia, a gente está engatinhando também. Então, por isso que a gente está muito atrás desses países, né? Porque esses países têm dinheiro, tecnologia e... Enfim, né? Tem de tudo. Enfim. E a gente acaba vendo a complexidade e a amplitude de aplicações da inteligência artificial, né? E como a gente já está aqui no fim do tempo, você tem uma reunião daqui a pouco, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o seu doutorado, né? Que foi com análise físico-química. Enfim, você pode estar falando aí para a gente, que é para a gente contextualizar aqui. Aí conforme for, eu te marco outras reuniões. Com certeza, o convite está feito já, professora. O convite fica feito aí para a gente debater um pouco mais. Eu preciso também entender mais a área de vocês, né? Porque a gente trabalha muito com essa... Inclusive, o projeto que eu estou escrevendo é justamente machine learning aplicado a diversas áreas. Eu nem coloquei a área de vocês, coloquei engenharia. Porque engenharia já está, né? Engenharia agrônoma, então é engenharia. Eu coloquei lá, mas não especificamente, não falei de agronomia, mas a gente pode aplicar em várias áreas. O meu doutorado, eu fiz a análise dos parâmetros físico-químicos da qualidade da água e alguns reservatórios de água. Então, levando-se em consideração o estado do Pará, eu analisei o reservatório de Tucuruí, que esse reservatório ele é coordenado pela Eletronorte. Então, assim, graças que depois do mestrado eu tive um projeto com a Eletronorte, então teve uma abertura e eles disponibilizaram essa base de dados para pesquisa. Porque, voltando, tudo é uma base de dados que é a informação, né? Então, isso aí que a gente volta. Quando você tira uma foto, você posta, você faz não sei o quê, você faz no aplicativo, é uma informação, é uma base de dados, né? Que tá sendo catalogada por alguém, né? Pelos mais poderosos da tecnologia aí. Facebook, Instagram, Amazon, citar só alguns monstrinhos, né? Que a gente tem. Então, eu tinha essa base de dados, acesso, né? Então, comecei a trabalhar basicamente baseado numa série histórica que eles tinham, de coleta que eles fazem, muitos anos. Então, baseado no parâmetro, por exemplo, o pH da água. Se eu tenho o pH no ano de 2000, né, a 2015, aí eu consigo prever, por exemplo, a 2020, que é o ano que a gente está, eu consigo ver, por exemplo, prever para o ano 2021. Qual será esse valor? Entendeu? Então, eu analisei basicamente os parâmetros, pH, transparência, clorofila, são parâmetros físico-químicos e biológicos. Então, vários parâmetros, e a gente consegue fazer uma predição desses parâmetros e confrontamos os resultados. Como a gente tinha dados de laboratório, a gente conseguiu confrontar com o valor que tinha no laboratório, que eles analisaram, né? Então, aí para confirmar que nosso modelo estava correto. E aí também eu fiz uma outra análise em 2 reservatórios da Inglaterra, 2 reservatórios de água da Inglaterra também, para ver que o modelo estava, né, funcionando e era aplicado em qualquer ambiente. Então, foi com predições de parâmetros físico-químicos da água, baseado em quê? Em imagem de satélite, porque eu usei a imagem de satélite, né? Então, através do pixel da imagem, esses pixels, eles serviram de entradas para a minha rede neural. Minha rede neural trabalha, manipula esses dados e a saída seria os parâmetros físico-químicos. Então, basicamente, é isso. E é muita coisa. Professora. Muita coisa a gente fica conversando, se bobear, vira a noite conversando e a gente vê que a aplicação a possibilidade de aplicação é muito grande, né? Sim. E daí a importância de conhecer cada vez mais.
as suas possibilidades. Sim, o que eu aconselho para vocês que são de outra área é começar pelos conceitos básicos mesmo. A gente tem muitos cursos online. Hoje em dia, né, vocês são privilegiados porque, né, não precisa ir no Centur fazer pesquisa. Precisa ir no Centur, que antigamente era no Centur, né? É verdade. Então, vocês têm acesso a material, tudo, e vocês conseguem a começar a estudar. E aí, futuramente, a gente pode ver um projeto de extensão com vocês, né? Com certeza, professora. Com certeza a gente pode ver essas possibilidades. A professora Gilberta está aí, depois eu posso passar o contato dela para você, o seu para ela, né? Ela é professora e coordenadora do curso de agronomia. Inclusive, eu estou submetendo esse projeto agora e o ideal é a gente fazer, né, essa comunicação com outras instituições, não só a FPA. Sim. Então, na verdade, a gente está Castanhal e Belém. Se o projeto for aprovado, o que eu acredito que vai ser, a gente pretende oferecer cursos de machine learning básico, né, inteligência artificial, para outras áreas do conhecimento, como a área de vocês, que é justamente para a gente começar a mostrar, né, apesar de, como eu falei, o Brasil está muito atrás desses países desenvolvidos, mas só que não é por isso que a gente vai parar, né, a gente tem que começar de algum ponto. Sim, com certeza. E então, professora... é por isso que a gente tá fazendo. Professora, eu acompanho, por exemplo, eu acabei me acompanhando na internet, né, no Instagram, devido a uma live, né, que aconteceu no Instagram da FACOMP. Para quem não sabe, a FACOMP é a Faculdade de Computação da UFPA de Castanhal, e lá eles têm o curso de Engenharia da Computação. E nessa live, professora, você citou alguns Instagrams para as pessoas acompanharem e receberem algum tipo de informação, caso queiram saber mais sobre inteligência artificial, machine learning, entre outros afins aí da inteligência artificial, né? E você fala pra gente aí, professora. Você fala outros Instagrams? Porque tem um que é da Facomp. O Instagram que eu criei. Porque eu criei Também, você falou um. Eu criei você um. Criou, foi também. Esse mesmo. Como a gente está em pandemia, tudo, e na verdade eu coordeno um grupo de pesquisa, né, em Machine Learning da UFPA. A gente tem 7 alunos PIBIC e 3 professores no grupo lá da Facomp. E aí eu criei esse Instagram agora para compartilhar, né, e tudo. Então é @neural.brasil. Vocês podem entrar que a gente pode, né? Porque o que a gente pode fazer também? De acordo com a necessidade de vocês, a gente ir trocando informações ou criando algum post, alguma coisa. Você já viu que o machine learning pode ser aplicado na agronomia e tal? Entendeu? Sim, tu tá nesse, Ariel? Tu tá seguindo esse? Eu tô sim. Tô seguindo. O Neural? Sim. Eu acho que... Porque eu vi o outro, é alguma coisa .ml. É porque eu alterei o nome, mas é o mesmo. É porque eu alterei o nome. Tá. Pois porque tava muito grande. Tava inteligência artificial.ml. Não, tu tá no mesmo. Eu que alterei o nome. Tá, ok. Então eu tô seguindo já. Eu só renomeei. Desculpa, é Neural. Eu mudei porque o nome tava muito grande. Aí eu coloquei neural.brasil. Ficou menor. Porque tava inteligência artificial.ml. Tipo assim, uma história, né? Pra contar. Então eu resumi, mas eu tô colocando post porque eu senti necessidade também que se vocês forem pesquisar material, a maioria, 90%, é tudo só em inglês. Exatamente. A gente não acha. Então eu disse, eu vou criar esse Instagram que daí vai motivando a gurizada a trabalhar, a pesquisar. E graças a Deus está dando certo, porque muita gente, o pessoal da UFPA e agora já vocês e outras pessoas já me procuraram e a gente tem que fortalecer, né, o grupo aí. Com certeza, professora. A área também, né? Qual é o diferencial para vocês? Se vocês conseguirem fazer uma aplicação usando uma interdisciplinariedade no TCC, por exemplo, de vocês, o trabalho de vocês vai ficar muito mais interessante. E não só isso.
isso é o que o mercado de trabalho vai exigir de vocês. E é o que vai abrir porta para vocês, sabe? Porque a gente não pode pensar numa coisa só na nossa área, só na nossa área. A gente tem que pensar em interdisciplinariedade, entendeu? E hoje no Brasil existe essa necessidade, sim, desses profissionais que consigam interagir com outras áreas. Aplicar tecnologia é, assim, essencial para vocês, sabe? Não é uma história, é uma verdade. Realidade. Uhum. E aí, então, professora? Tem outra a gente vai marcando aí, a gente vai conversando. Já está atropelando um pouco o seu tempo. E fica o nosso muito obrigado do PET Agronomia. A gente agradece imensamente por você abrir um pouco do seu tempo para a gente. Apesar de algumas dificuldades que nós tivemos, assim, foi ótimo. Fica o nosso muito obrigado, né? E a gente deixa aberta aí a porta para a gente entrar em contato mais e, se possível, fazer mais lives. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada a todos. Enfim, eu estou recebendo algumas mensagens aqui, a galera agradecendo. Que o primeiro contato é super importante, né? Para a pessoa poder ter essa vontade de aprender mais sobre a aprendizagem de máquina e inteligência artificial como um todo. Sim, eu gostei muito porque, na verdade, a nossa missão é sempre essa, né? Como universidade, principalmente como universidade pública, é compartilhar, né? Então, é por isso que a gente não pode se fechar só no ensino. A gente sabe que é ensino, pesquisa, extensão, e abrir para a comunidade mesmo. E realmente essa é uma área que não é... se vocês começarem a fazer essa interdisciplinariedade, estudar, é uma coisa que, assim, o futuro de vocês, sabe? E é uma coisa que não é só para uma questão acadêmica. O mercado de trabalho vai abrir muito mais portas também para vocês. E se quem quiser seguir carreira acadêmica, também vai abrir muito mais leque de opções para pesquisa, né? Então, eu acho que vocês não têm nada a perder, entendeu? Sim. Só tem a ganhar. E é isso, professora. Muito obrigado a você e também as pessoas que estão nos assistindo. E a gente vai ter uma live quarta-feira dialogando com a medicina veterinária, né? E com a zootecnia também. E aí a gente tem aí essa política no PET de fazer esses diálogos transversais, transdisciplinares, se possível, né? E é isso. Muito obrigado e boa tarde aí para todo mundo. A gente entra em contato, professora. Valeu. Até a próxima, até a próxima. Até a próxima. Beijo. Tchau. Obrigada. Até a próxima.